Vamos ver se ele vai, se eu não vou ter que... Não, não é isso. Aqui. Oi? Hum. Uhum. Sim, isso também acontece comigo, que nem agora, nesse momento, eu estou vendo a minha foto aqui no vídeo. Mas aí, pra eu ver o slide, eu tenho que clicar no slide. Então, eu aqui no meu computador, eu vejo o que eu quiser. Se eu quiser ver besteira aqui, eu vou conseguir enquanto eu apresento pra vocês. Mas, mas o aplicativo é esse. Vocês vão ver o que eu quero que vocês vejam. No caso, os slides. Mas eu posso ver aqui o que eu quiser. Uhum, uhum. Aparece, é uma janela, uma janela. Mas mesmo assim, para você não vai aparecer. Você que tem que. Se você quiser ver o que você tá me mostrando, é você que tem que clicar no que você tá me mostrando. Você vai ver o que você quiser, você vai ver a janela que você quiser. Aí o interlocutor é que vai ver o que o que você tá apresentando. Tá? Vamos nessa então? Então, a ideia da aula de hoje é a gente começar o nosso terceiro bloco da nossa disciplina, a parte de elementos climáticos. Então, a gente vai fazer uma aula sobre temperatura, uma aula sobre umidade e uma aula sobre pressão. São esses os três elementos que compõem o clima. A aula de hoje ela é um pouco mais curta, dessas aulas desses três blocos, ela é a mais curtinha. A próxima aula é que ela é um pouco mais longa, então eu pretendo fazer ela dividida em duas vezes. É que tem gente entrando aqui, o meu computador é lerdo. Aqui. Então a ideia hoje é a gente falar sobre a temperatura, quais são os fatores que vão influenciar na temperatura e como é que ela vai se distribuir aí pelo globo. Então o que a gente define como temperatura? Temperatura vai ser a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. A gente sabe, vocês que foram bons alunos de química, vocês. De química não, de física. E de química também. Vocês se recordam que quanto mais quente está um corpo, maior vai ser a agitação das moléculas do corpo. Ou o inverso também, né? Quanto maior a agitação das moléculas de um corpo, maior vai ser a sua temperatura, maior vai ser o seu conteúdo de energia. Então, a temperatura é a medida desse conteúdo de energia que está num corpo. Então, a gente pode definir ela de várias formas, na medida do grau de agitação das moléculas, ou como eu coloquei aqui de uma forma mais técnica, a medida do calor sensível armazenado num corpo. Vocês que foram bons alunos de física, vocês se recordam, calor sensível é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de um corpo, tá? Para ser mais específico, aumentar de 1 grau a temperatura de 1 grama de uma substância, tá? Então, grosso modo, a temperatura é a medida da quantidade de energia armazenada num corpo. A unidade de medida que nós utilizamos para a medição de temperatura, a mais usual para nós, é o grau Celsius, tá? Em ciência, a gente utiliza uma outra unidade que é o grau Kelvin, mas no Ocidente, de maneira geral, os países latinos, a gente. No mundo. A gente vai utilizar os graus Celsius. Só os países de língua inglesa que ainda utilizam a escala Fahrenheit, tá? O instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura, esqueci de falar, é o termômetro. Lembrando que ele foi inventado pelo Galileu, ou seja, antes do Galileu a gente não tem como saber efetivamente como eram as temperaturas aí pelo planeta, tá? Aqui nós temos a formulinha de como é que a gente faz
a conversão de graus Celsius para Fahrenheit. Se você for observar como eles medem as temperaturas, se você estiver assistindo um jogo de futebol, por exemplo, que eles sempre mostram como é que tá a temperatura ali no estádio, aí você olha e fala, nossa, tá 32 graus para eles, né? Nossa, tá quente pra caramba, por que tá todo mundo de casaco? Não. O que significa 32 graus na escala Fahrenheit? Qual é a ideia? Você tem que fazer a proporcionalidade de qual que é o ponto de fusão e qual que é o ponto de ebulição em cada uma das escalas. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água é o 0 graus e o ponto de ebulição é o 100 graus. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é 32 graus e o ponto de ebulição da água é 212 graus. Então, se estiver mostrando lá no estádio que eles estão a 32 graus, eles estão, na verdade, a 0 graus Celsius. 32 Fahrenheit é o equivalente a 0 graus Celsius, tá? Então, como é que você faz isso? Você sabe que do 0 até o 100, ou seja, do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água em Celsius, eu tenho 100 graus de diferença. Do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit são 180 graus, de 32 até 212 positivos, tá? Então você faz essa proporcionalidade aí com o teorema de Thales, dá para demonstrar. Se eu tivesse lousa aqui, daria para demonstrar, mas enfim. Mas a ideia é essa. Então, se você fazer essa proporçãozinha, você vai chegar nessa fórmula. Então, você coloca a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Mas usualmente, aqui no Brasil, no Brasil simplesmente não se utiliza, né, a escala Fahrenheit, a gente utiliza a escala Celsius mesmo. Em ciência, a gente utiliza a escala Kelvin também, tá? Qual que é a escala Kelvin? A escala Kelvin não tem número negativo. Essa é a grande vantagem dela. Todas as temperaturas são positivas, porque ela parte, o zero da escala Kelvin é o chamado zero absoluto. Seria um estado teórico que não existe na natureza. Seria um estado teórico em que não haveria nenhum tipo de agitação das moléculas, elas totalmente paradas. Ou seja, não tem como ter menos energia do que isso. As moléculas totalmente paradas. Então, a escala Kelvin, ela não tem temperatura negativa. E qual seria, então, o 0 e o 100 da escala Kelvin? O 0 Celsius, que é o nosso ponto de fusão da água, é o equivalente em Kelvin a 273 positivo. E lógico, né, que não tem negativo na escala Kelvin. Então, é 273 e o ponto de ebulição da água é o 373 no Kelvin. Então, da mesma forma que na escala Celsius, do ponto de fusão até o ponto de ebulição, a gente tem 100 graus de diferença, tá? Então, para você converter de Celsius para Kelvin, é só do Celsius você acrescentar 273, que aí você tem o valor da temperatura em Kelvin, tá? Quais são os fatores geográficos que vão modificar a temperatura? Então, isso a gente já tinha visto na semana passada. A temperatura média anual, ela vai ser inversamente proporcional à latitude, ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura média. Por quê? Aquela questão que a gente tinha visto do exercicinho da lanterna. Por causa da curvatura da Terra, a zona equatorial da Terra, os raios solares tendem a incidir com menor inclinação sobre a zona equatorial do que sobre as zonas polares, por conta da curvatura. Então, você tendo esse efeito da curvatura, o mesmo raio solar nas zonas polares, a mesma quantidade de energia, ela vai incidir sobre uma área maior quando você está caminhando em direção aos polos. Então, a mesma quantidade de energia distribuída para uma área maior vai garantir uma temperatura mais baixa. Isso para a média anual, para o global da temperatura. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Eu saindo do Equador em direção aos polos, a temperatura vai, em média, diminuindo. Tá? Com a altitude, a gente tinha visto também, conforme eu vou subindo em altitude, a temperatura também vai diminuindo. Por quê? Porque a atmosfera lá em cima é mais rarefeita. Então,
a probabilidade de escape de radiação de onda longa, de radiação infravermelha, é maior. Eu tenho maior saída de energia, maior perda de energia. A atmosfera ela vai se aquecer a partir de baixo, ou seja, onde a atmosfera está mais densa, é onde ela vai ter o maior armazenamento de energia. A superfície terrestre absorve a energia que é proveniente do Sol e ela vai reemitir essa energia na forma de radiação de onda longa, radiação infravermelha. Então, é essa radiação que vai nos aquecer. Então, quanto mais perto do nível do mar você está, em média, você vai ter uma temperatura mais alta, porque você está mais perto da verdadeira fonte de energia da Terra. À medida que você vai subindo a serra, essa energia vai se dissipando, e tendo como último destino o espaço sideral, e vai tendo maior facilidade de escape conforme a atmosfera vai ficando mais rarefeita e mais sem água também, né? Tem que pensar nisso também. A atmosfera lá em cima ela tem menos água do que a atmosfera aqui embaixo. Então a água ela também serve para reter um pouquinho dessa energia. Se lá em cima tem menos energia, então a tendência vai ser ter mais escape de energia, já que não tem a água para reter, tá? A corrente marítima e o vento predominante na região também vão influenciar. Ou seja, se próximo do seu litoral está passando uma corrente marítima quente, a tendência vai ser um aquecimento maior do seu litoral. Se está passando uma corrente marítima fria, a temperatura vai tender a ser mais baixa, tá? Mesma coisa para o vento também. O vento ele varia bastante ao longo do dia, mas a gente sempre tem uma média de qual é a direção predominante. A maior parte do tempo está vindo vento de onde, tá? Então a gente consegue saber também, a partir do vento predominante, qual vai ser a modificação que esse vento vai induzir a temperatura. Se está vindo um vento de uma região quente, vai aumentar a temperatura. Se está vindo um vento de uma região mais fria, vai reduzir a temperatura. O caso da corrente marítima é bem interessante porque, aqui a gente tem uma corrente marítima passando pelo litoral brasileiro, que é a corrente do Brasil. Nossa, que criatividade. A corrente que passa pelo Brasil é a corrente do Brasil. É bem interessante os nomes das correntes assim. Em tese, o ecossistema de manguezal, ele deveria ser um ecossistema tipicamente tropical. Ou seja, passou ali do litoral do Rio de Janeiro, no máximo litoral norte paulista, não deveria ter mais manguezal, se fosse no que dependesse só da latitude. E eles vêm até aqui, no Brasil, eles vêm até o sul do estado de Santa Catarina. Por quê? Por causa desse efeito da corrente que vai trazendo águas mais quentes, vai garantindo que o litoral brasileiro ele fique mais quente do que ele efetivamente é, do que ele efetivamente seria pela latitude. Tá? Além de trazer mais umidade também, que era aquilo que a gente tinha visto na aula passada também, né? Que o litoral africano ele é muito mais seco do que o litoral brasileiro. Tá? O albedo das superfícies também vai interferir na temperatura. Quanto mais elevado o albedo, ou seja, superfícies mais claras, superfícies mais lisas, eu vou ter uma maior dispersão de energia, então isso vai facilitar com que eu tenha um resfriamento da região. Então, quanto o albedo mais elevado, mais baixa a temperatura. A gente tinha comentado que os polos não são frios só por serem os polos, né, pela falta de energia, mas também ajuda o fato de o gelo ser branco. Então, ele reflete mais essa energia, então você vai ter menos energia retida nessas superfícies. E temos também que a amplitude térmica, o que vem a ser a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta, em diferentes escalas. Eu posso ter amplitude térmica diária, ou seja, a diferença entre a temperatura mais baixa registrada naquele dia e a temperatura mais alta. Eu posso ter amplitude térmica mensal, a temperatura mais baixa registrada naquele mês e a temperatura mais alta. Ou eu posso ter amplitude térmica anual também, a temperatura mais baixa do ano e a temperatura mais alta do ano. Geralmente, quando a gente está falando de temperatura mensal e anual, a gente trabalha com a média daquele mês, tá? Porque, a média, a mínima absoluta, qual foi a temperatura mais baixa que a gente registra num ano? Ela pode não ser representativa, foi só naquele horário, só uma questão bem específica, mas ela não é representativa realmente do que foi o inverno, por exemplo. Então, quando a gente está falando de amplitude térmica anual,
a gente fala da média. A média das temperaturas mais baixas e a média das temperaturas mais altas. Tá? Ou também a média, a diferença entre o verão e o inverno, né? Basicamente entre janeiro e julho, que são os meses padrão para verão e inverno em cada hemisfério com a sua respectiva estação do ano. Então, a amplitude térmica, essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ela aumenta com a continentalidade e diminui com a maritimidade. Aquele efeito que a gente tinha visto com relação à umidade. A água, onde a água está presente, ela armazena energia. Então, durante a estação quente ou horário quente, ou seja, durante o dia, durante o verão, bate o sol desgramado e aí não vai ter, o sol não vai aquecer, a energia que é incidente não vai se distribuir tanto pelo ar propriamente, ela vai se distribuir pela água que está disponível no ambiente, seja mar, seja a própria umidade do ar que seja, mas é a água que vai absorver isso. Onde a água não está presente, você não tem esse efeito. Então, onde a água não está presente, vai ser os outros materiais do ambiente, as outras moléculas do ar, os objetos que estão disponíveis no ambiente é que vão se aquecer mais. A mesma coisa o contrário, durante a noite ou durante o inverno. Se teve água armazenando energia ao longo do verão ou ao longo do dia, vai ter dispersão dessa energia de noite ou no inverno, tá? Então, a maritimidade, ela reduz a amplitude térmica, seja diária, seja anual. Então, são esses os 4 fatores aí que vão governar o fato de o oceano ele ser esse grande amortecedor das amplitudes térmicas. Primeira coisa, esse mecanismo que eu acabei de explicar, o calor específico sensível da água ser maior do que o da terra, ou seja, a água demora mais para se aquecer e demora mais para resfriar. A água garante a inércia térmica do ambiente. Segunda coisa que parece bobo, mas é importante, é que a água é um fluido transparente. E qual é o lance da água ser transparente? Pelo menos em pequenas quantidades, mas mesmo assim, ela consegue, mesmo ela não sendo perfeitamente transparente, a água, mesmo assim, a luz solar, ela consegue penetrar no oceano para bastantes profundidades, tipo, dependendo do oceano, vamos pensar um oceano extremamente límpido, a luz solar conseguiria penetrar assim até onde ela consegue entrar, máximo ali uns 600 metros, que é a chamada, o limite aí para a zona afótica, a partir dali que você vai ter os peixes abissais, ou seja, até 600 metros no oceano ainda é possível você encontrar algum resquício de luz solar. Então, a transparência da água permite com que a luminosidade solar entre bastante, né, profundidades muito grandes do oceano, com isso absorvendo também bastante conteúdo energético. Terceiro ponto é que o aquecimento da água faz com que ela evapore. Ou seja, e a evaporação da água, vocês se recordam, o calor específico latente de evaporação da água é o maior que existe na natureza, entre todas as substâncias conhecidas pelo ser humano. Então, quando você tem a evaporação da água, isso também tem um consumo gigantesco de energia. Então, se o sol está batendo sobre o oceano, ele vai evaporar muita água e isso vai fazer com que toda essa energia que deveria ir para o restante do ambiente não vai para o ambiente, vai ser absorvido pela água para sua evaporação. E quarto ponto é que a água é um fluido. O que é um fluido? É tudo que não é sólido. Tá? Então, líquido ou gasoso. Então, se é um fluido, ela tem movimento. Ou seja, a água se movimentando, eu consigo, tipo, uma massa de água quente vai dando lugar a uma massa de água fria, essa água fria vai se esquentando, então eu tenho sempre renovação da água que está passando pelo seu litoral. Então, a água faz o transporte de energia. Não tem essa, ela vai ficar aqui, aquela água empoçada, aquecendo eternamente. Não, aquela água quente, ela vai começar a se movimentar por aí. Ela vai saindo de um lugar, vai dando lugar para outra água mais fria que vai esquentando e outra água mais fria que vai chegando e vai esquentando e assim sucessivamente. Então, eu tenho, com esse movimento, isso garante o transporte de energia, então essa energia não fica só armazenada ali no seu local, ela vai viajando. Então, são esses os 4 fatores que
fazem com que a maritimidade ela garanta uma menor amplitude térmica ao ambiente do que a continentalidade. Regiões muito para dentro do continente vão ter verões muito quentes e invernos muito frios. Regiões que estão mais próximas do mar vão ter verões não tão quentes e invernos não tão frios. Quando a gente for ver as classificações climáticas pelo globo, vocês vão ver isso claramente, o que é o clima do interior da Ásia, cara. Interiorzão da Ásia, Rússia, os pedacinhos aí, realmente, a amplitude térmica deles é fenomenal, velho. Tá? Em climatologia... Professor, Oi! fiquei curioso agora. Qual é a amplitude térmica desses lugares extremos que a senhora está falando aí, tipo mínima e máxima? Ah, Você tem ideia? dá amplitudes térmicas tranquilos ao longo do ano de 30 graus, para média. Para média, ou seja, você pode ter pelo menos invernos com temperatura de -10 e verões com temperaturas de 20, 25 graus de média. E se você pegar para o dia, você pode ter dias com 30 negativos ao longo do ano. Você pode ter dias que bateu 30 negativos e dias que bateu 30, 35 positivos. Você pode ter isso sim, ou seja, de temperatura absoluta, de temperatura média, uma amplitude térmica de 30 graus e de temperatura absoluta 50, 60 graus de diferença. Pode ter sim. Num percurso de quanto tempo? No mesmo dia? Isso? Não, no ano. Ou é No ano. anual? O ano. Deus me livre no dia. Não, isso é no ano. Oi, tá ouvindo? Alô? Tô sim, professor. Ah, Valeu, tô sim. Né? tá, não, essa é a amplitude do ano, isso. Tá? Ô, Oi. professora, e as amplitudes nos desertos? Qual que é? Não sei se tem esse dado, tipo do deserto que tem, não sei se é o africano, se é o que tem na África, no continente africano, que tem essa amplitude, tipo, no caso, no dia. No Tipo, dia, é 40 60, graus. é Aham. bastante. É bastante coisa. Você Ah, tem. no dia, Você pode dar 40 graus durante o dia e 2, 1 durante a noite, ou até 0. Sem problema nenhum. Então, isso que caracteriza um ambiente sem umidade. É esse o principal efeito da umidade, é realmente fazer as amplitudes térmicas ficarem tenebrosas mesmo. Professora, Oi, professora, diga oi. também caracteriza um pouco até as vestimentas deles, né? A gente analisando, né? Sim, sim, As sim. vestimentas, principalmente quem vive mais na área deserta, Uhum, é justamente. interessante, porque o pano serve para proteger do excesso de calor, Uhum. como para defender a fuagem, Sim, sim, sim. Porque fica mais pensa, suave pano na é, cabeça. porque E durante o as folhas dia, tem bastante a ver com uhum, para sim, sempre a cultura vai se adaptar ao seu ambiente. Vamos pensar que a temperatura média do corpo humano, 34 graus, 35, e lá do lado de fora, né, fora do seu ambiente está 50, então é melhor que você se agasalhe para ficar com uma temperatura de 35 do que de 50, né? E mesma coisa pra noite. Na hora que começar a baixar a temperatura, você tá bem protegido, sim, verdade. né? Imagina. Seguindo então, quais são os valores que a gente trabalha em climatologia, nas diversas escalas temporais, seja diária, mensal ou anual? Temperatura média, o que significa fazer a temperatura média? É você pegar todos os valores que você calculou. Vamos pegar a temperatura média do dia. Você habitualmente mede a temperatura de hora em hora. E aí depois você vai somar todos esses valores, dividindo por 24. E aí você vai ter a temperatura média do dia. Tá? Temos a temperatura mínima, que é a temperatura mais baixa registrada. A temperatura máxima, a temperatura mais alta registrada. E outros valores que eu também acho bem interessantes são a média das mínimas e a média das máximas. Por quê? Vamos pensar o seguinte:
Qual foi a temperatura? Esse ano a gente já teve uma temperatura. Eu acho que a gente pegou. Teve noites aí que deu 7 graus aqui já em Floripa esse ano, não teve? Eu acho que sim. Pelo que eu me lembro, teve algumas noites. Não sei se a gente pegou uma temperatura mais baixa do que isso ainda esse ano. Eu acho que o mais que a gente teve foi de 7 graus. Então, se você for pegar, falar para alguém, falar para algum turista ou para algum empreendimento que for ser lançado em Florianópolis, falar, temperatura mínima aqui na casa de 7 graus. Eu aqui em Floripa, eu conheci Floripa no ano 2000. Aqui no ano 2000 eu peguei -2 no Morro das Pedras. Então, tipo, a gente vai olhar e falar, meu Deus do céu, se isso for uma coisa realmente trivial, meu Deus, isso daqui é um gelo. Mas felizmente não é trivial dar -2 aqui em Florianópolis. Da mesma forma que eu também já peguei, foi em 2012, que a gente pegou uma onda de calor violenta. Foi 2012? Foi 2012. A gente pegou uma onda de calor violenta aqui, que eu peguei 43, 44, em novembro, que nem era janeiro ainda, novembro ainda. Jesus Cristo, aquelas foram 2 semanas assim do cão mesmo. O que também, felizmente, não é habitual. Então, talvez não seja tão ideal a gente trabalhar com a temperatura mínima, a temperatura máxima, para a gente conhecer o local. Mas sim a média das mínimas e a média das máximas. Ou seja, você pega todas as temperaturas mínimas registradas num dia e faz a média. Ou todas as temperaturas mínimas registradas no mês, faz a média. Mesma coisa para as máximas. Pega todas as temperaturas mínimas registradas no dia e faz... máximas dos dias e faz a média. Por quê? Porque assim você vai ter uma ideia do tipo de temperatura que você vai estar sujeito, da maior parte do tempo. A ideia da média é essa. Ela te dá uma primeira aproximação do que significa aquele tipo climático, no caso aqui a variável da temperatura. Vou mostrar para vocês aqui quais são as temperaturas médias, a média das máximas e as médias das mínimas para Florianópolis. Então a média anual, a média mensal, quer dizer, está representada aí na curva amarelinha. Oi! Diga! Só antes de começar o gráfico aqui, pela temperatura do site do IMET, Florianópolis, ele ficou 6,8 esse ano? Jesus. 10,1. Dia 15 de junho? Tava mais frio do que agora, essa semana? Julho. Foi ontem, então. Foi ontem. Não, ontem tava gelado pra caramba, velho. Foi ontem, então. Nossa, ontem tava gelado pra caramba, mano. Eu percebi isso. Foi ontem, então. Eu falei, gente, tá muito... Uhum. Tava bem gelado ontem. Jesus. Não, tava difícil. Aqui também foi a base de aquecedor, porque sem condição. Sem condição. Hoje de manhã também, acordei cedo, também tava cruel. Diga. Diga, quem me chama? Oi? Oi, diga. Eu tô com uma dúvida, não sei se está medindo a temperatura como ela se fosse uma medida de escala. E só que como você fala que ela tem movimentação, ela nitidamente mostra que ela não é uma medida vetorial, ela tem direção logo no sentido. Correto? Como é que a gente tira uma média de uma medida que ela é escalar, ela tem a Temperatura não é vetorial. Temperatura não tem direção direção e sentido. O que tem direção e sentido é o vento. A temperatura não. Oi. Oi. Tá ouvindo? Não conseguiu me ouvir? Eu consegui. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: a temperatura, ela não é uma grandeza vetorial. O que é vetorial é o vento. O vento tem velocidade, direção e sentido. Então, para você representar o vento, você precisa de um vetor. Para a temperatura, não. A temperatura é só o valor. Tá? O vento, sim. No caso, a temperatura, não. Tá. Tá? Então, mas se você pegar uma chapa e aí fizer em um determinado ponto, toda ela vai aquecer. Porém, a temperatura dela, no ponto que você está aquecendo e na outra extremidade, vão ser diferentes. Sim. Logo, isso mostra que ela tem módulo de direção e sentido, não? Não, a energia vai estar. É que nem a Terra. A Terra não é uma
Aham. Então isso mostra que ela seria um módulo nesse sentido. Não, o trânsito da energia tem o módulo direção e sentido. A temperatura, que é só a medida da quantidade de energia, isso não. A trajetória da energia, sim, mas a temperatura, quando a gente mede a temperatura, a gente não está preocupado com a trajetória da energia. Percebeu? Acho que Sacou? É só a medida, é só a quantidade de energia mesmo. A trajetória dela não tem essa preocupação. Sacou? a Isso, a transmissão sim, mas a quantidade de energia não. Tá? Então, aqui a gente observar para a normal climatológica de Florianópolis, o que, que nós temos? Então, em amarelo, a temperatura média de cada mês, a média das mínimas do mês em azul e a média das máximas em vermelho. Então, o que, que a gente observa? Que ao longo do ano, a gente tem uma variação importante da temperatura. Qual que é o mês mais quente aqui para Floripa? Ele está me acusando que é fevereiro. É fevereiro, o mês mais quente. Em geral, é janeiro, para os diferentes locais, tá? E aqui, para julho, seria julho, o mês mais frio. Então, tem uma diferença importante aí, a temperatura de fevereiro próxima dos 25 graus, a média. E para julho, ele tá me dando uma média aqui de uns 16,5, mais ou menos, tá? Para a média das mínimas também. As mínimas, tanto a média das mínimas quanto a média das máximas, ela acompanha a variação da temperatura média, ou seja, mesmo as temperaturas médias das máximas mais baixas estão no inverno e as máximas mais máximas estão no verão, tá? Mesma coisa isso para as médias das mínimas. Eu tenho as mínimas mais mínimas no inverno e as mínimas mais máximas no verão, tá? Só para a gente ter uma noção de como é que você tem essa variação aí para Florianópolis, tá? Agora o conceito de normais climatológicas. Qual é a definição aí da Organização Meteorológica Mundial para normais climatológicas? Valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo 3 décadas consecutivas. Ou seja, para você fazer uma caracterização climática adequada de um local, você dizer efetivamente qual é a temperatura média, qual é a precipitação média, qualquer variável climática, a gente precisa aí de pelo menos 30 anos de observação e registro. Tá? Por que isso? Por que esses tais 30 anos? Tá? 30 anos é um tempo suficientemente longo para que uma excepcionalidade climática ela não se torne representativa daquele ano. Não sei se vocês se recordam o ano de 2013, que foi uma friaca terrível aqui pelo Brasil todo, que foi o ano que nevou lá no Cambirela. A gente não pode tomar o ano de 2013 como representativo do nosso clima. A gente não pode analisar só um ano para tomar ele como representativo do nosso clima. Porque em um ano pode ser muito frio, um ano pode ser muito quente, um ano pode ser pouco chuvoso, um ano pode ser muito chuvoso. Isso acontece, tá? Mas para a gente ter uma noção mais de longo prazo, mas como que habitualmente aquela variável climática se comporta, eu tenho que ter uma visão um pouco mais longa, pegar um prazo um pouco mais longo. Para a maioria dos locais do globo, esses 30 anos é que vai ser o ideal, porque 30 anos é uma quantidade de dados suficientemente longa para que um ano, outro ano, que foi anômalo, digamos assim, ele não se sobressaia ali no meio da série. Tá? E você tem um retrato um pouco mais homogêneo do que seria o tipo climático. Tá? Por que eu digo que para a maior parte do globo, esses 30 anos seria o habitual? Porque tem locais da Terra que, 10 anos já é suficiente. Você pegar a maior parte das regiões equatoriais, que você realmente não tem variação de temperatura nem de precipitação, todo ano é a mesma coisa. Para as regiões tropicais, não, mas para as regiões equatoriais, cara, todo ano é praticamente a mesma coisa. Você não tem grande variação de temperatura e de precipitação. Então, se você pegar 10 anos da série, às vezes já é suficiente para você estabilizar essas variáveis, tanto a temperatura quanto a precipitação. Em contrapartida,
Se você pegar zonas desérticas e semidesérticas, principalmente no caso da precipitação, pegar zonas desérticas e semidesérticas, 30 anos é muito pouco. Você precisaria de séries de dados mais longas para você observar uma tendência. Por quê? As zonas desérticas e principalmente as semidesérticas ou zonas em processo de desertificação, elas variam demais, cara, demais a precipitação. O interior do Nordeste sofre bastante com isso. Então você pode ter, às vezes, um ano muito chuvoso, ou às vezes até uma década mais chuvosa, e depois passa 3, 4, 5 décadas muito mais secas. Então você precisaria de uma visão um pouco mais de longo prazo, assim, para você captar uma possível homogeneidade dos tipos climáticos. O meu orientador de TCC, ele trabalhou com isso, sobre desertificação do interior do Nordeste. Teve localidades ali que ele precisou analisar a série de dados de precipitação de 120 anos para conseguir diagnosticar uma tendência de decréscimo da temperatura. Ou, da temperatura não, da umidade. Porque, tipo, só um período de 30 anos, assim, você não consegue identificar se você teria, né, comparando, né, 2 períodos de 30 anos, né, que seriam 60 anos. É muito pouco, isso vai variar muito pouco de um período, de uma normal para outra. Você precisaria de várias normais, várias sequências de normais para conseguir diagnosticar uma tendência. E qual que é a finalidade da gente conhecer o clima em mais longo prazo? Porque, via de regra, as construções humanas, elas são feitas para durar muito mais tempo. Eu vou construir um prédio, eu não vou construir um prédio para durar 1 ano ou 2. Então, eu tenho que pensar, na hora que eu vou arquitetar esse prédio, em termos de conforto térmico, eu tenho que pensar para esse prédio durar décadas. Ou seja, qual é o tipo de material que eu vou utilizar, qual é o tipo de vidraça que eu vou utilizar na construção, se ela está adequada ao clima daquela região. Então, quando eu penso em conforto térmico das construções, eu não posso analisar só 1 ano ou 2. O cara vai construir um prédio aqui em Floripa pensando na friaca de 2013. Meu Deus, né? Vai construir um iglu aqui em Florianópolis. Não vai servir. A gente tem que ter uma mentalidade assim de planejamento de mais longo prazo. Algum empreendimento agrícola, eu quero colocar um cultivo numa região. Qual é o cultivo que é mais adequado para aquela região? Eu não posso analisar como foram as chuvas do ano passado, somente. Eu tenho que analisar como são as chuvas num prazo mais longo, porque a chuva do ano passado pode ter sido pouca ou pode ter sido muita, que não é o habitual, não é o esperado para aquele clima. Então eu tenho que ter uma noção mais de longo prazo, mais a média, para saber qual é o cultivo que é adequado para aquela região. Eu vou construir uma hidrelétrica, eu também tenho que saber quanto é que chove naquela região, qual é o porte da hidrelétrica que eu posso colocar naquela região. Então, da mesma forma, não posso ficar só num ano mais seco ou num ano mais chuvoso. Eu tenho que ter essa noção de mais longo prazo, tá? A gente tem aqui, no site do INMET, eles disponibilizam a normal climatológica, a mais recente, até há pouco tempo atrás, era de 61 a 90. Então, sempre esse período aí de 30 anos. Agora, eles já disponibilizaram, tem uns 2 anos isso, eles disponibilizaram a normal de 81 a 2010. O correto mesmo, seria a gente esperar completar a próxima normal, ou seja, a última normal foi de 61 a 90. Então, a gente precisaria ter uma normal de 91 até 2020. Tá? Para os próximos empreendimentos agrícolas, imobiliários, aí que a gente fosse construir pelo Brasil. Tá? Então, o ideal seria para você comparar, né, uma normal cheia com outra normal cheia. Mas você não precisa, né? Se o teu objetivo não é comparar como a temperatura evoluiu, e sim fazer o planejamento urbano, o planejamento agrícola, você pode pegar tipo períodos dos últimos 30 anos. Então, o INMET ele já disponibiliza a normal de 1981 a 2010. Essa tem sido a normal mais utilizada no Brasil. Tem sido essa tendência da galera não mais utilizar temperatura e precipitação de 61 a 90, porque isso já está bem distante, né? O clima ele vai mudando ao longo do tempo. Então, talvez usar uma coisa de 81 a 2010, você está com uma temperatura, uma precipitação muito mais atualizada do que a normal de 61 a 90, que já faz bastante tempo que ela já se encerrou.
mas em termos de comparação, né, se o planeta está aquecendo, se o planeta está resfriando, o ideal é que você compare uma normal tradicional com uma normal tradicional seguinte, tá? Se você não tem 30 anos de dados, tá? Pode ter que a estação meteorológica daquela região é mais recente e tal. Admite-se a possibilidade de a gente usar, de se usar o que se chama de normais provisórias, que seria a média dos últimos 10 anos. Então, ciclos de 10 anos de observação de temperatura ou de precipitação ou qualquer outra variável, tá? Não se recomenda usar para qualquer tipo de empreendimento normais de menos de 10 anos. Cara, em 10 anos, assim, você pode ter... É muito pouco tempo. É muito pouco tempo, então você pode ter variações de temperatura e de precipitação importantes num prazo de 10 anos. Tá? Então, 10 anos, tipo, é o tempo mínimo para você fazer qualquer tipo... analisar dados para você fazer qualquer tipo de empreendimento urbano ou agrícola ou de infraestrutura. Tá? Menos do que isso, inadmissível. Tá? Outro problema que a gente tem com relação às normais climatológicas é o próprio nome dela. Esse nome de normal climatológica que faz a gente pensar que isso aqui é o clima normal. Ou seja, é normal eu ter uma temperatura média de 15 graus em julho em Florianópolis. Ou seja, se algum dia for registrado 30 graus em julho em Florianópolis, o que não é nada difícil, porque é possível a gente ter entradas de massa de ar seco, veranicos e tal. Então faz a gente pensar que se algum dia a gente registrar 30 graus em julho em Florianópolis, isso é um clima anormal. É uma situação meteorológica anormal, porque está contra o que é esperado pela normal, tá? Gente, quando a gente fala normal climatológica, encarem isso apenas como um nome. Tá? Não dá pra gente ficar pensando que existe um clima normal e um clima anormal. A ideia de que essas excepcionalidades climáticas, elas são anormais. Não, excepcionalidades climáticas são absolutamente normais e esperadas em qualquer tipo climático. Tá? Não pensem que porque, eventualmente, algum dia ou algum mês está muito distante da normal, é que isso daí é um negócio anormal. Isso passa muito no jornal. Às vezes fala, esse mês... Só essa semana já choveu o esperado para o mês inteiro. É muito comum aparecer esse tipo de matéria. Só essa semana já choveu o esperado para o mês inteiro. E daí? Sim, isso acontece. Isso acontece. A gente tem meses mais chuvosos, anos mais chuvosos. Isso não significa nenhum tipo de anormalidade climática. É bem possível, sim, que em uma semana, às vezes em um dia, você tenha, dependendo do lugar da Terra, você tenha a chuva esperada, ou seja, que é a normal, de um mês inteiro. Isso não significa nenhum tipo de anormalidade no clima. Tá? Se tem uma coisa que o clima não é um negócio normal, né? Ele é extremamente variável. Certo até aqui? A variação temporal da temperatura. Via de regra, a temperatura ela vai acompanhar a trajetória diária e anual do Sol. Ou seja, habitualmente eu tenho que o verão é mais quente do que o inverno e habitualmente eu tenho que o dia é mais quente do que a noite, que é quando o Sol está dando as caras, tá? Só que a coisa não funciona bem assim. Se você for observar qual é o horário que o Sol está mais a pino, ou seja, mais próximo da vertical ou na vertical, dependendo da região da Terra, é o horário do meio-dia. Só que, habitualmente, não é o horário do meio-dia o horário mais quente do dia. É por volta das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é o horário do capeta, assim. É realmente o horário que vai ser mais quente. Da mesma forma, o horário mais frio do dia também não é meia-noite. O horário mais frio do dia é tipo 5, 6 horas da manhã... Mais ou menos, aquele horáriozinho um pouquinho antes do Sol nascer, tá? Por que acontece isso? Por que a temperatura que a gente observa durante o dia não coincide com as posições do Sol no céu? Por causa disso daqui, ó. Então a gente observa uma temperatura mais baixa, sempre por volta das 6 da manhã,
e uma temperatura mais alta por volta das 5 horas da tarde. Então, o que nós temos? Observa que essa curva no gráfico de baixo, a curva vermelha, tá? Aqui, que seria a radiação solar. Então, o Sol admitindo um Sol que nasce às 6 da manhã e se pondo às 6 da tarde, tendo um pico de radiação ao meio-dia. Pico de radiação do Sol não significa pico de temperatura. Por quê? Porque ao longo do dia, a Terra ela também está emitindo radiação de onda longa, ou seja, radiação infravermelha. Então, uma coisa é o que o Sol manda para a gente, outra coisa é o que a Terra remite de energia. Então, a Terra ela vai emitindo energia, radiação infravermelha, ou seja, ela está perdendo energia. A gente ganha energia através do Sol e reemite isso de volta para o espaço sideral na forma de radiação infravermelha, ou seja, a Terra está perdendo energia, tá? Aí tudo que eu tenho que fazer é ver qual que é o balanço dessas duas curvas. Se eu tiver uma radiação solar mais alta do que a radiação de onda longa refletida, ou seja, se a Terra está mais ganhando energia do que perdendo, eu vou ter temperaturas em elevação. Se a Terra estiver mais perdendo energia do que ganhando, eu vou ter temperaturas em declínio, tá? Então, por que é 3 horas da tarde, o horário mais quente do dia? Porque 3 horas da tarde, ó, olha todo o tempo que a gente passou, ó, desde as 6 da manhã, a gente tá mais ganhando energia do que perdendo. Então, 3 horas da tarde, cara, a gente já tá com um superávit energético muito grande. Eu tô ganhando, desde 6 horas da manhã, eu tô mais ganhando energia do que perdendo. A partir das 3 horas da tarde, quando o Sol já começa a se inclinar, eu vou começar a perder mais energia do que eu ganho. Aí é que a temperatura começa a diminuir, tá? E ela vai diminuir até quando? Qual que é o ponto máximo, qual é o horário mais frio do dia? Justamente o momento em que eu estou há mais tempo perdendo energia. Eu comecei a perder energia 3 horas da tarde. Vou perdendo, passou meia-noite, passou 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, cara, é a hora que eu já tô perdendo energia, ó, há muito tempo. Tá? Então, é ali que eu vou ter o ponto de temperatura mais baixa. Tá? Então, é isso que governa o fato de não ser nem meio-dia o horário mais frio, nem meia-noite, o meio-dia o horário mais quente e nem meia-noite o horário mais frio. O horário mais quente do dia vai ser o horário em que eu estou há mais tempo ganhando energia, que é no caso 3 horas da tarde, e o horário mais frio do dia vai ser o horário aqui eu estou há mais tempo perdendo energia, que é, via de regra, 1 hora, minutos antes do Sol nascer. Tá? Claro que isso é uma regra geral. Eventualmente, eu posso ter, vamos supor, a entrada de uma frente fria logo de manhã. Tipo, 9 horas da manhã, vai entrar uma frente fria violenta. Tá? Pode acontecer, então, de a temperatura da madrugada ter sido mais alta do que a temperatura que vai ser registrada durante o dia. Eu tive de madrugada, vamos supor, 15 graus de temperatura, e aí de manhã cedo entrou uma frente fria que vai derrubar as temperaturas para 10, 8 graus ao longo do dia. Então, de madrugada estava mais quente do que durante o dia. Isso é possível. Tá? Então, o padrão dos ventos, o padrão das massas de ar pode alterar isso. É isso que no jornalismo eles chamam de máxima invertida. Porque o habitual é que a gente tenha a temperatura máxima no período da tarde. Tá? Mas a temperatura máxima, eventualmente, por conta da entrada das massas de ar frio, ela pode ocorrer de madrugada. Então, quando a temperatura máxima do dia ocorre de madrugada, é o que o jornalista chama de máxima invertida, que é o contrário do que é a expectativa de você ter uma temperatura mais alta ocorrendo no período da tarde. Tá? E para o verão, mesma coisa. Também o habitual é eu ter temperaturas mais altas registradas no verão e as mínimas no inverno, isso em termos de oscilação anual.
tá? Mas também nada impede de eu ter temperaturas altas sendo registradas no inverno e temperaturas baixas, eventualmente uma frente fria importante sendo registrada no verão, tá? Acho que uns 2 anos atrás eu vi, já tem uns 2 ou 3 anos que eu tenho visto notícia de geada em Lages em janeiro. É possível, ainda posso ter entradas de massa de ar frio importantes que em janeiro ainda tá se registrando geada, tá? Em termos de variação espacial, o que a gente observa no planeta é o que a gente chama de aquecimento diferencial, ou seja, cada superfície do planeta responde ao aquecimento proveniente aí da radiação solar de maneira diferente, tá? Os continentes dos oceanos é que vão ser essa maior diferenciação aí. Os oceanos, eles se aquecem mais lentamente e os continentes se aquecem mais rapidamente quando eles recebem energia por conta daquilo que a gente já tinha, daqueles 4 fatores que a gente já tinha elencado. Os oceanos, eles têm uma inércia térmica muito maior, né? Eles demoram para aquecer e demoram para resfriar, tá? Via de regra, durante o dia, eu tenho que o continente está mais quente do que o oceano, e de noite é o oceano que está mais quente porque ele absorveu mais energia e o continente se resfria muito, muito rapidamente. É isso que provoca aqueles efeitos da brisa marítima e da brisa terrestre, tá? Eu tenho o continente mais quente durante o dia, então o vento vai soprar, o ar quente sobre o continente vai subir, então o vento que vai soprar vai ser do oceano, que é onde ele está mais frio, em direção ao continente. À noite, o contrário. À noite se inverte esse padrão, porque o continente fica mais frio, né, e o oceano está mais quente. Então o vento vai soprar do continente em direção ao oceano. Lembrando que quando a gente fala noite e dia em climatologia, às vezes esse processo se estende até 9 horas da manhã. Tá? Então, até 9 horas da manhã dá para registrar a brisa terrestre e até 9 horas da noite dá para se registrar brisa marítima. O fato de que o sol se pôs não significa que esse processo se interrompeu. Ele vai, ainda algumas horas, ele vai estar na ativa ainda. Tá? Vou apresentar para vocês os mapas das isotermas do hemisfério norte e do hemisfério sul no inverno e no verão. O que é isoterma? São linhas que no mapa vão ligar pontos de mesma temperatura. Observe como é que elas se comportam entre os dois hemisférios. Aqui. Isso daqui é janeiro. Janeiro, lembra, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então, o que nós observamos aqui? Qual é a distribuição das temperaturas para essa estação, né? Verão no hemisfério norte, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Olha as temperaturas que a gente observa aí, as mínimas aí para o hemisfério norte. Menos 30. Né? Menos 30 são as temperaturas mais baixas aí, tá? Aí as temperaturas mais baixas aqui para o hemisfério sul. Menos 20. É o que a gente vai estar observando aí para o interior da Antártida, tá? O que mais que a gente observa nessa figura aqui? Percebam os efeitos, vê se você consegue enxergar os efeitos das correntes marítimas aqui, ó. Aqui. Ó, essa região aqui, o leste do Oceano Pacífico. Você pegar aqui a região equatorial do leste do Oceano Pacífico, né, parece que tem como se fosse uma entrada de água aqui, né, mais fria. Se você for pegar aqui como é que tá a temperatura da água do Pacífico Oeste, próximo da Austrália, ela tá mais quente do que a água que está mais próxima da América do Sul. Isso aí é feito de corrente marítima, a corrente marítima fria de Humboldt, que ela alcança latitude 0, ultrapassa, chegando no hemisfério norte com uma temperatura ainda mais baixinha. Tá? Isso é feito da corrente marítima fria e resfriando essas águas. Tá? Outra coisa que dá para perceber também, percebam a organização das isotermas. Observa aqui para o hemisfério sul, cara. Elas são praticamente retas, ó. Todas elas alinhadinhas, bonitinhas. Tá?
Quando você chega para o hemisfério norte, olha a zorra que são as isotermas aqui entre a Europa e a Ásia. Não tem nada de retinho isso daqui, uma zorra total, ó. Tá? Por que que a gente tem essa zorra nas isotermas dos continentes aqui do hemisfério norte, tá? Basicamente porque é continente, tá? Sendo continente, eu tenho formas de relevo diferenciadas, eu tenho toda uma circulação atmosférica mais dificultada. Então, eu vou ter temperaturas também, grosso modo, percebam aqui refletindo o efeito da altitude. Olha aqui o Himalaia, ó. O Himalaia sendo bem mais frio, tá? Então, os efeitos da altitude, da continentalidade sendo bem marcantes aqui para o interior da Ásia. Ok? A outra coisa aqui também é a corrente do Brasil, ó. Aqui no litoral brasileiro. Perceba, ó, esse bolsão de água mais quente, ó. Adentrando latitudes bem mais baixas do que o seu correspondente africano. Professor, Oi. observando aí o mapa, embora a gente tenha o mar glacial, o continente antártico ao sul, Uhum. e essa camada de gelo com estabelecido que tem mais de 1 quilômetro até de espessura, é engraçado que é mais fresquinho, né? Menos frio no sul, Uhum. no Polo Sul, né? Sim, porque é verão, né? Sendo verão, vai ficar menos geladinho, assim, mais fresquinho ainda. Ah, tá. É verão. É verão no hemisfério sul. Agora que eu me toquei que a gente estava observando o verão, É. não. Tá. É verão no hemisfério sul. Desculpa. Essa figura é verão no hemisfério sul e inverno do hemisfério norte. Tá? Desculpa, eu viajei. Acontece, a quarentena deixa todo mundo assim. Eu peguei mal como se fosse uma ideia geral. Podia, a gente tem as isotermas mensais. A gente poderia ter uma média anual. Uhum. Poderia ter uma média anual, mas no caso isso daí é pra janeiro. Vamos ver pra julho agora. Vamos ver pra julho. Aqui. Tá? Então, julho é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, os mesmos efeitos a gente ainda consegue perceber. Ó, o efeito da corrente de Humboldt aqui no litoral oeste da América do Sul, a parte leste do Oceano Pacífico. Então, um bolsão de água mais fria, aqui atingindo inclusive latitudes equatoriais. Aqui para o lado leste da América do Sul. Também o efeito da corrente do Brasil aqui, um pouco mais atenuado do que a figura anterior. Mas dá para a gente perceber essa incursão de água quente aqui para o litoral brasileiro. A zorra das isotermas aqui também na Ásia, refletindo os efeitos do relevo também, a gente percebe. Então, elas são bem menos organizadas. Então, onde tem continentalidade, você vai ter variações mais bruscas de temperatura do que em regiões marcadas pela maritimidade. Em poucos quilômetros você pode ter uma variação importante de temperatura. E dá uma pirada aqui nas isotermas da Antártida. Menos 50. Tem uma aqui de menos 60. Caraca. Menos 60. A média de julho pro interiorzão da Antártida, menos 60 graus. Tá? Agora, olha que interessante. Agora sim, agora faz sentido, né? Agora sim, agora faz sentido. O inverno dele chega a menos 30 no norte, né? Aham. Norte. Uhum. E no Polo Sul chega praticamente dobra, né? Sim, praticamente dobra, chega a menos 60. Agora, olha que interessante. Por isso tem mais gelo, né? Por isso tem mais gelo, exatamente. Por isso tem mais gelo. Ou o contrário também, né? Fica mais frio porque tem mais gelo. Também pode ter esse efeito. Lembra que a gente falou, o gelo sendo branco, então quanto mais gelo você vai ter. Também pode ter isso. Agora, olha uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó. Para o Ártico, para o Polo Norte, quais são as isotermas máximas que eu tenho aqui? Eu tenho uma isoterma de 0 aqui sobre a Groenlândia, mas para o oceano é uma isoterma de 10 positivos. Então, o Polo Norte, ele habitualmente, isso aqui é média,
Tá? Então, média de 10 positivo em julho. O que acontece? Coisa que não acontece, bem pontuado, coisa que não acontece no verão do Polo Sul. Olha onde é que tá toda a Antártida. Toda a Antártida, que mesmo no verão do hemisfério sul, está abaixo de zero. Tá todas as temperaturas negativas aqui. Olha onde é que tá a isoterma de zero. Ela pega praticamente todo o continente antártico. Se você for para o Polo Norte no verão, não é assim. O Polo Norte registra temperaturas muito bem positivas, 10 graus já é bastante coisa positiva no verão. E aí... Oi, tá melhor que ontem à noite, com certeza, exato. Com certeza tá melhor do que ontem à noite aqui. E aí eu te pergunto, o que acontece com o gelo na hora em que ele atinge temperaturas positivas? Começa a derreter. Então, não é nenhum mistério que o Ártico, que é uma camadinha de gelo de no máximo 1,5 metro de espessura, derreta no verão. No verão, eles têm tranquilamente temperaturas acima de zero. Seria de se estranhar se não derretesse, porque a nossa expectativa é que uma massa de água submetida a várias semanas aí de temperatura positiva, e uma massa de água pequena, uma massa de gelo pequena, no caso, a expectativa é que derreta mesmo. Tá? Então não é aquecimento global que está fazendo as temperaturas do Ártico baixarem. Quer dizer, esquece. Não é aquecimento global que faz o gelo do Ártico derreter. Eles têm temperaturas positivas. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui, crianças, um pouquinho, uma coisa que eu esqueci de colocar. Eu deveria ter transportado para essa aula, que eu estou reformulando aqui, mas acabei me atrapalhando hoje de manhã, eu acabei esquecendo de fazer isso. Deixa eu mostrar uns outros slides aqui para vocês. Com relação ao gelo do Ártico. Mas eu posso colocar isso na próxima aula também, não tem problema. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar essa tela. Isso daqui são as regiões aqui, as estações de medição do gelo do Ártico. Em vermelho são as regiões onde o Ártico está derretendo. E em azul são as regiões onde o gelo do Ártico está aumentando a sua espessura. E aqui os números mostram para você onde é que ficam as estações de medição. Eu adoro essa figura, gente, vocês não têm noção. Quanto eu amo. Quanto dá pra esfregar na cara, assim, da galera. Fala, olha onde é que estão distribuídas as estações de medição. Justamente onde ele tá derretendo. Então assim fica muito fácil eu mostrar onde é que o Ártico todo tá derretendo, o Ártico todo vai desaparecer. Cara, o Ártico desaparece e reaparece sempre, cara. Isso é habitual. E as estações estão medindo exatamente onde ele está. Onde está derretendo. Vai pra frente. Aqui, ó. Não tem pra Antártida? Aqui, ó. Já pra Antártida, ó. Olha como é que tá a variação do gelo na Antártida. Tá? Isso desde o ano 2000. Ah, não, minto. Isso aqui, eu não lembro quanto é que era essa época. Eu preciso pegar essa informação, eu não lembro agora de qual é esse dado.
Mas a ideia é de que cor fria significa que o gelo está aumentando, cor quente significa que o gelo está diminuindo. Então, pega para o continente antártico, olha a região que está derretendo da Antártida, olha como ela é gigantesca. E olha a região. Sim, mas 2013 é o relatório, mas eu quero saber qual que é, de quando até quando foi feita essa pesquisa. Isso é que eu não lembro. A publicação foi feita em 2013, mas não tem a informação aqui de qual período que eles mediram. Isso é que eu preciso conferir, tá? Então aqui, ó, quando se mostra a Antártida derretendo, é sempre pesquisa nessa pontinha aqui, ó, na Península Antártica, que tá derretendo mesmo, aqui, ó, vermelhinho. Agora, olha todo o restante do continente antártico, o que está acontecendo. Está aumentando o gelo. Isso a Globo não mostra. Ó. Então, é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, derreter o Ártico é uma coisa. Derreter a Antártida é um negócio completamente diferente. Tá? Derreter o Ártico é um negócio bem mais fácil. O Ártico ele registra temperaturas positivas durante o verão. Tá? Então, observem que, mesmo no inverno, como a gente tinha pontuado, mesmo no verão do hemisfério sul, a Antártida ainda fica com temperaturas negativas. Já o verão do hemisfério norte, o Ártico registra temperaturas positivas. Então, a probabilidade de derretimento do gelo é alta ali, tá? Se você for considerar a diferença do tamanho das massas de gelo do Ártico e da Antártida, que da Antártida tem vários quilômetros, às vezes, de espessura, e a do Ártico tem 1,5 metro, cara, qualquer idiota derrete o Ártico. Essa é a ideia. Tá? É bem mais fácil. Então, não dá pra gente colocar um derretimento do Ártico como testemunho da elevação das temperaturas do planeta. Tá? Professora? Oi. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida naquela explicação sobre os ventos, por exemplo, no continente e no mar, né? Entre aquela balança de ventos entre o mar e o continente, Uhum. porque De dia, o continente está mais quente. O que vai acontecer? Ele se aquece mais rápido, então o ar que está sobre o continente, ele se aquece, ele se expande, ele vai subir, correto? Ele vai subir. Certo. Ele vai subir e quem é que vai dar lugar para esse ar? Porque não pode ficar um vácuo na atmosfera. Então vai vir um vento de outro lugar para compensar esse ar que subiu. Vai ser o vento do oceano que vai estar vindo. Então o vento vai soprar do oceano para o continente. Aí durante a noite é o contrário. Como o oceano está mais quente, aí esse ar em cima do oceano vai subir e vai vir o vento de outro lugar, no caso do continente, para compensar esse vácuo que ficou na atmosfera. Então o ar vai soprar do continente em direção ao oceano. É isso que é a brisa marítima e brisa terrestre. Tá, legal, obrigado. Sacou? Beleza. Todo mundo entendeu aqui as isotermas, crianças? É bem interessante a gente notar essa bagunça que é aqui no continente asiático, o efeito das correntes marítimas e as diferenciações que a gente tem para os polos. Tá? Então, o Polo Sul, mesmo durante o verão, registra temperaturas negativas e o Polo Norte, embora seja polo, no verão deles, eles registram temperaturas positivas, o que é suficiente para fazer degelo. Agora o conceito de equador térmico. Tá? A linha do Equador, propriamente dita, não necessariamente é o ponto mais quente do planeta. Isso aqui a gente observou, ó. Eu posso ter, na mesma linha do Equador, eu posso ter zonas mais quentes e zonas não tão quentes assim, em qualquer estação do ano. Tá? Tem pontos do Equador que são mais quentinhos e pontos do Equador que são mais fresquinhos. Então, não necessariamente a linha do Equador vai ser o ponto
mais quentes, as regiões mais quentes do globo. Tá? Por quê? Por causa desse ciclo das estações do ano. Então, no verão, o seu hemisfério vai estar mais quente, o hemisfério do outro vai estar mais frio. Então, as temperaturas médias do planeta tendem a ser registradas mais altas no hemisfério em que está verão. Tá? Isso nos leva ao conceito de equador térmico, que não vai ter coincidência nenhuma com o equador geográfico. O que a gente chama de equador térmico? É a isoterma mais alta do planeta, ou seja, onde é que estão sendo registradas as temperaturas médias mais elevadas do planeta. Dali para o norte, dali para o sul, elas têm uma tendência de diminuir. Vou mostrar para vocês no mapa como é que isso funciona. Aqui. Ó. Então, para janeiro e para julho. O equador térmico é essa linhazinha pontilhada vermelha aqui. Então, ele vai mostrar onde é que estão as temperaturas mais elevadas do planeta. Percebam que em poucos locais da Terra ela fica efetivamente sobre o equador. Ela varia bastante. Percebam que em janeiro as temperaturas mais altas do planeta, elas vão para onde? Elas se deslocam para o hemisfério sul. Tá? Porque é verão no hemisfério sul. E para onde é que elas avançam mais? Ó, elas avançam muito mais sobre os continentes do que sobre os oceanos. Então, quando o equador térmico está sobre o oceano, ele está muito mais próximo do equador propriamente dito do que nos continentes. Nos continentes ele avança bem mais pro sul. Tá? Por que isso? Porque os continentes, lembrando de novo, continente se aquece mais rápido do que o oceano. Então, se é verão no hemisfério sul, os continentes do hemisfério sul vão se aquecer muito mais rápido do que os oceanos do hemisfério sul. Mesma regra vai valer para julho, que é o verão do hemisfério norte. Tá? Então, o equador térmico, as temperaturas mais elevadas do planeta, você vai encontrar onde? Sobre os continentes do hemisfério norte. Tá? Então, ela avança muito mais em direção aos continentes do que em direção aos oceanos. Tá? Imagina o equador térmico como se fosse um espelho. Então, ele é uma divisão, assim, tudo que acontecer de um lado, grosso modo, vai acontecer do outro. Então, as temperaturas mais altas, elas estão no equador térmico, para cima e para baixo, ou seja, para norte e para sul dele, a tendência vai ser de diminuição. Tá? Claro que não necessariamente de forma organizada, retinhas, isotermas, mas essa vai ser a tendência, tá? Tanto para norte quanto para sul, eu ter uma reduçãozinha, tá? Então, a posição do equador térmico vai variar com as estações do ano, em geral ela vai se deslocar para o hemisfério em que é verão e avançando mais sobre os continentes do que sobre os oceanos, ok? Essa bibliografia aqui, pessoal, eu achei ela esses dias agora disponível na internet, ó. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nela, também é bem interessante, ó. Esse livro tá aqui indicado, Meteorologia e Climatologia, do Varejão Silva. Dá para achar o PDF facinho também. E agora, já entrando na finalização da aula de hoje, a variação vertical da temperatura. Nós tínhamos visto na semana passada que a temperatura varia com a altitude, no que a gente chama de gradiente adiabático médio de 0,6 graus a cada 100 metros, ou 6 graus a cada quilômetro, se preferirem. Ou seja, em média, conforme eu vou subindo na atmosfera, eu vou tendo uma diminuição de 0,6 graus a cada 100 metros que eu vou subindo. Tá? Por que isso? Porque a atmosfera se aquece de baixo para cima, então aqui embaixo está mais quente e lá em cima está mais frio. Ocorre que eu posso ter situações em que esse padrão não acontece. É possível acontecerem situações em que aqui embaixo vai estar mais frio e lá em cima vai estar mais quente. Essas situações em que eu tenho aqui embaixo mais frio e lá em cima mais quente se chama de inversão térmica. Por quê? Porque ela inverte o padrão que nós estamos habituados a observar na atmosfera, que é uma diminuição da temperatura com a altitude. Então,
tecnicamente falando, é quando o gradiente adiabático fica positivo, porque o gradiente adiabático normalmente é negativo, ou seja, a temperatura de lá de cima menos a de baixo, então dá um valor negativo. Só que se você for pegar a temperatura lá em cima mais alta e aqui mais baixa, a de cima menos a de baixo vai dar um valor positivo. Então isso que a gente chama de gradiente adiabático positivo, ou seja, conforme eu vou subindo na atmosfera, a temperatura vai subindo. Ou eu posso ter também, que você não percebe esse efeito aqui embaixo, mas ele ocorra em altitude, ou seja, aqui embaixo pode até estar frio, mas eu tenho uma camada um pouco mais quente ali em cima e depois ela volta a esfriar. Então isso também pode acontecer. Tá? Alguns de vocês talvez já tenham percebido esse efeito. Eu percebi isso bastante quando eu estudava na USP, que a USP tem uma variação de altitudes importantes ali. Então eu morava no CRUSP e estudava lá no prédio da geografia, então eu tinha que subir o morro. Então a gente percebia isso de ter uma diferença entre a temperatura lá no fundo do vale e lá em cima. Ou quando eu tinha que andar até na biologia, vamos supor, ali mais para cima, dava para ver essa variação de temperatura. Aqui dá para a gente perceber isso para quem mora no lado leste da ilha ou na região da lagoa, quando sai da UDESC à noite. Principalmente no inverno. É comum você observar, talvez alguns de vocês já tenham percebido isso. Você sai da UDESC à noite, tá frio, porque a UDESC é um lugar baixo. E aí, na hora que você sobe o morro da lagoa, lá em cima no morro tá mais quente do que embaixo. Não necessariamente quente para dedéu, mas a ideia é de que esteja mais quente do que estava ali embaixo na UDESC. E é uma diferença geograficamente falando, é uma diferença de poucos quilômetros ali, né? Então, o que acontece? Por que acontece isso? Isso é muito comum durante a noite, principalmente durante o inverno. Por quê? Durante o inverno, como o sol se põe mais cedo e a temperatura e a umidade da atmosfera também tende a ser menor, as superfícies do ambiente, elas tendem a perder energia muito mais rápido. Pode reparar que no inverno, cara, a hora que o sol se põe, tu não aguenta mais ficar na rua. Tu tem que se abrigar porque, cara, despenca a temperatura. Eu achei isso muito engraçado a primeira vez que eu vim para Florianópolis, cara, como realmente era cravado. Foi o encontro de geógrafos que teve na UFSC em 2000. Cara, era cravado, era 5h30 da tarde, não dava mais pra ficar na rua. E, tipo, não era 5h28, não era 5h32, é 5h30. Cravado, a hora que o sol se põe, acabou. Você tem que se abrigar, porque realmente fica um frio do cão. Então, esse efeito que a gente observa aqui no inverno. Então, a hora que o sol se pôs, a temperatura despenca, tá? E aí, nesse despencar da temperatura, o que acontece? Uma bolha de ar frio, uma parcela de ar frio que esteja ali no alto do morro, pensa o que vai acontecer com ela. Ela vai descer o morro, certo? Ou também o próprio ar aqui de baixo, ele vai se perder essa energia muito rapidamente. Ou seja, uma parcela de ar que está ali em cima do morro, que está mais fria, ela desce o morro, se acumula no fundo de vale. E aí, quem é que vai dar lugar a essa parcela de ar ali em cima do morro? É uma parcela de ar que estava mais quente ali sobre o fundo de vale. Então, essa circulação atmosférica vai fazer essa inversão desse padrão habitual atmosférico. Eu vou ter aqui embaixo, um bolsão de ar frio e lá em cima, um bolsão de ar quente. Tá? Também pelo fato de as cristas das montanhas também estarem mais expostas à radiação solar ao longo do dia, então talvez elas consigam se resfriar mais lentamente do que os próprios fundos de vale. Tá? Então isso é a inversão térmica, é quando eu tenho uma temperatura mais baixa aqui nos fundos de vale e uma temperatura mais elevada ali nos morros por conta dessa circulação, desse rápido resfriamento que acontece principalmente no inverno, a hora que o sol se põe. Tá? Então é bem interessante, quem tiver a oportunidade, veja isso. Na hora que sai aqui do centro de Florianópolis ou lá da UDESC, subir o Morro da Lagoa em algumas noites do inverno, isso é bem nítido. Ver que lá tá mais quente e embaixo tá mais frio. Você fala, cara, que diabo é isso? Como é que lá em cima tá mais quente e embaixo tá mais frio? Sim, né? Porque é a massa de ar que está ali sobre a região.
tá? E o que acontece para isso, para efeitos, né, meteorológicos e climáticos? Nada. O problema da inversão térmica é se você estiver sobre uma cidade poluída. Por quê? Pensa, se eu tô com o padrão normal de circulação atmosférica, então o quente embaixo e o frio em cima, o quente vai subir e aí todos os poluentes vão ser levados lá para cima e eles vão se dispersar, eles vão ser espalhados. Agora, pensa uma situação de inversão térmica, que a atmosfera fica estável, ou seja, o frio fica embaixo e o quente fica em cima. Você não tem movimentação atmosférica, lembra disso? Quando eu tenho frio embaixo e quente em cima, a atmosfera está estável. Eu não tenho movimentação atmosférica. Então, os poluentes gerados na cidade, eles não vão se dispersar. Eles vão ficar aprisionados. Nesse esquema aqui, ó. Então, se eu tenho o fluxo normal, seria a temperatura ir ficando mais baixa conforme eu vou subindo. Então, o ar quente vai tender a subir, eu tenho a possibilidade de dispersão dos poluentes, tá? Numa situação de inversão, se o ar quente, se o ar frio já está embaixo, eu não vou ter movimentação atmosférica. Então, os poluentes ficam todos aprisionados aqui embaixo. Lembrando que isso deixa o pôr do sol mais vermelho também, né? Por isso que ele já colocou aqui o solzinho mais vermelhinho, tá? Então, quando a gente fala, vai ter inversão térmica hoje, cara, não tenha medo disso. Em Florianópolis isso não é expressivo, tá? O problema a inversão térmica, ela não é um problema ambiental, tá? O problema ambiental é a inversão térmica associada a um ambiente poluído, seja rural, seja urbano, locais onde há queimadas também, isso é importante, tá? Para geração de poluentes. Então, muitas vezes a gente olha, aparece em livro didático, às vezes, inclusive, colocando a inversão térmica como um problema ambiental. A inversão térmica não é um problema ambiental, é uma coisa absolutamente normal, que é muito comum acontecer durante a noite, principalmente no inverno, tá? O problema ambiental, ele ocorre no momento em que eu tenho inversão térmica numa cidade poluída, ou seja, o problema não é a inversão, o problema é a poluição, tá? Que aí a inversão vai dificultar a dispersão dos poluentes da cidade. Ok? Crianças, por hoje era isso. Tá? Alguém tem alguma questão? Boa tarde, bom fim de semana para você. Então, semana que vem a gente faz a nossa aula sobre umidade. É uma aula um pouco mais longa, então eu vou dividir ela em duas partes, senão a gente não aguenta, tá? E quando eu terminar essa aula de umidade, a gente faz a nossa primeira prova, tá bom? Tchau, tchau, crianças. Boa tarde para vocês. Todo mundo deixando aqui os recadinhos. Boa tarde, queridos. Até. Bom fim de semana. Até a próxima. Até mais, crianças.